Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, nos últimos anos no Brasil foram registrados cerca de 140 mil acidentes por animais peçonhentos. Dentre os mais comuns, os escorpiões, com pelo menos 50% dos casos, seguido pelas cobras e aranhas, com 17%. O número de casos costuma aumentar entre dezembro e março, devido à frequência das chuvas nesses meses, pois esses animais costumam se esconder em ambientes úmidos e escuros. A você de casa, você sabe a diferença dos animais peçonhentos e não peçonhentos? Então assiste a explicação. Boa tarde para todo mundo. Hoje eu tô por aqui no projeto Selva Viva. O Marcos está do meu ladinho e vai explicar pra gente a diferença dos animais peçonhentos e não peçonhentos. Certo, Marcos? Certo, vamos lá. Bem, animal peçonhento é aquele que produz o seu veneno, que nesse caso é chamado de peçonha, e tem algum mecanismo para inocular essa peçonha em um outro animal. Então nós temos, por exemplo, cobras peçonhentas, como jararaca, cascavel, surucucu. Elas têm um dentinho bem grande na parte interior da boca, que é a presa de veneno, e essa presa é móvel. Quando ela abre a boca, ela introduz essas presas, o veneno penetra na pessoa e depois ela recolhe. Já o animal não peçonhento é aquele que produz peçonha, só que ele não tem a capacidade de jogar essa peçonha no outro indivíduo. Como, por exemplo, o sapo cururu. O sapo cururu ele tem uma glândula, mas é necessário que alguém ou um outro animal pressione essa glândula. Então, nesse caso, ele é não peçonhento. E aqui no caso das cobras, como é que a gente identifica uma peçonhenta de não peçonhenta? Bem, aqui no Brasil e nas Américas, não é pela cabeça, não é pela cauda e nem é pelo tipo de olho, e sim por um buraco que existe entre o olho e a narina. Toda cobra do Brasil que possuir um buraco entre o olho e a narina, esse buraquinho chama-se fosseta loreal, ela é peçonhenta. Nós só temos uma única exceção, que é a cobra coral. Então, aqui no Brasil, toda cobra que tiver um buraco entre o olho e a narina é peçonhenta. Ou anéis coloridos no corpo, ela deve ser considerada também peçonhenta. Apesar de que muitas cobras apresentam anéis e são as falsas corais, tá? No caso dos escorpiões, todos são peçonhentos, todos têm um mecanismo de inoculação. A diferença é que em algumas espécies essa peçonha, esse veneno é ativo no ser humano e outras não. E o escorpião é um animal muito problemático, principalmente para crianças de 0 a 5 anos e para pessoas de idade avançada, porque o veneno ele é neurotóxico e a pessoa pode entrar em choque e morrer. Quando que ocorrem os acidentes? Escorpião não é um animal agressivo, ele só vai picar se ele for tocado. Mas quando ocorre o acidente? É muito comum as pessoas tirarem o sapato, principalmente depois da pandemia, né? Chega em casa, você tira o sapato e deixa do lado de fora. O escorpião ele é noturno, ele sai da toca, ele começa a andar, se ele encontrar um calçado lá, quando o dia amanhecer, ele vai entrar. De manhã você vai calçar, ocorre um acidente. As pessoas têm pavor de aranha, né? Principalmente porque ela é figura certa nos filmes de terror. Mas temos que pensar o seguinte, das quase 4.000 espécies do Brasil, apenas 4 têm importância médica. 3 pelo veneno e uma, que é a caranguejeira, pelos pelos que ela tem no corpo. Esses animais são incrivelmente importantes. No caso das caranguejeiras, que são as que são mais mortas, esses animais eles se alimentam de aranhas que transmitem, né, que tem veneno forte, elas comem grilo, comem barata, comem escorpião, comem filhotes de rato, são animais importantíssimos. Então, medo de aranha, pessoal, a gente tem que ter respeito, mas nós temos que preservá-las, elas são extremamente importantes para nós. Para finalizar, os sapos. Sapo cururu, um dos animais mais importantes para o ser humano. Eu costumo falar que esse é o melhor amigo do homem e ele é muito injustiçado.
Por que injustiçado? Porque as pessoas matam o sapo com medo do leite que ele produz. E porque ele é o melhor amigo do homem? Porque ele come aranha, que transmite veneno para nós, come escorpião, come ratos, come grilo, come baratas. E é um animal que normalmente está no quintal das casas. Ele é perigoso? Não. O que acontece é que ele tem essas duas glândulas, ele produz uma substância altamente tóxica, que se a gente ingerir pode até matar, mas ele não consegue expelir essa substância, é preciso que essa glândula seja apertada. E ele próprio também não consegue fazer isso. Então esse veneno só vai sair daqui quando algum animal ou quando alguém pressionar, por exemplo, como se fosse uma mordida. E assim a gente encerra entendendo que, apesar de serem venenosos, peçonhentos, é só a gente tomar cuidado, porque cada um no seu cantinho, todo mundo se ajuda. Exatamente. O fato de ser venenoso não quer dizer que seja perigoso, né? Isso é muito importante. Na maioria das vezes, eles são nossos aliados e têm que ser preservados. Interessante, né? Mas ó, agora, para nos auxiliar com os cuidados de primeiros socorros, nesses casos, nós recebemos no programa o comandante das estações de bombeiros de Aparecida, Pindamonhangaba e Potim, o primeiro-tenente Diego Nunes. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Tudo bem, Diego? Bem-vindo. Tudo bem. A gente estava só comentando ali do que a gente tem medo ou não, né? Mas a gente, nessa época, tenente, a gente vê muito escorpião, muita aranha. É comum? São os mais comuns, por exemplo? Sim, nessa época de calor, principalmente, a proliferação dessas espécies, ainda mais em locais com acúmulo de entulho, isso acaba sendo comum, ou terrenos baldios próximos, infelizmente acaba tendo uma incidência maior de escorpiões e aranhas. E aranhas. As cobras também são comuns ou não? Porque às vezes a gente As acha, cobras, será que passa? elas são mais comuns em locais próximos à área rural. Na área urbana não é muito comum você ter incidência de cobras. E como que acontece quando geralmente, né, você encontra um bichinho desse e você sente que de repente foi picado? O que a gente tem que fazer nesse momento? Então, no caso da picada, primeiro identificar qual animal te picou, do que se trata. No caso de uma cobra, um animal mais agressivo que você não possa fazer captura, você tentar identificar. Hoje em dia todo mundo tem, a maioria das pessoas tem um celular que tira foto, né? Pelo menos tirar a foto para poder identificar qual animal. Para saber qual é. Justamente para poder tomar o antídoto correto, tomar o soro antiofídico, o antiveneno necessário. Mas a gente tem medo de morrer, tenente. Quanto tempo, pegar um pouquinho né? de medo, né? É, porque Então, você fala... depois, É que das questões de atendimento pré-hospitalar, né, os primeiros socorros, tem alguns mitos, né, com relação à picada da pessoa chupar o veneno. Exato. Isso Fazer- a gente escuta muito. fazer um Por torniquete. Por café. Pó de café. Não vai dar certo. o ideal é o transporte imediato para o hospital de referência que tem o soro. Aqui na região, só em Taubaté. Então tem sempre um hospital que Até tem... pode ir para uma unidade hospitalar da sua cidade, que eles vão fazer o transporte imediato para a referência regional. E é Já importante- chegou até em Guará, no Frei Galvão, mas hoje está só em Taubaté. É importante capturar esse animal, assim, para poder levar até o local ou não? Não há necessidade, porque não vai ser produzido o soro ali. Às vezes você acha que vai É capturar o porque tem animal. esse mito também. e- Leva lá o bicho, que o bicho pode salvar Assim, você, né? A questão do animal dentro de uma residência, ele tem um risco para a família, né? A gente viu a explicação ali dos animais peçonhentos, né? No caso, uma pessoa tentar fazer a captura, se ela não tiver um preparo, ela pode acabar se ferindo, mais uma pessoa ainda se ferir. Então, o ideal é tentar espantar ela para fora da casa, né? Ou chamar o corpo de bombeiros para fazer a captura adequada. O que é isso aí, tenente? Bom, aqui são algumas ferramentas para manejo de serpentes. Aqui são as mais utilizadas pelo corpo de bombeiros. A gente mantém sempre uma distância segura. A gente não usa as mãos para manusear a cobra. A gente vai colocar próximo da área que ela está passando, vai provocar para que ela ande. Essa aqui é a mais adequada, é que ela não machuca, não vai machucar a cobra, né? Tá. A gente vai colocar, depois que passar 1/3 do corpo dela, vai colocar ela na caixa ou nesse tambor aqui para transporte de serpentes. Aqui tem os orifícios para ela poder respirar e de imediato vai ser levado uma área silvestre e vai ser solta, né? Esse aqui é um outro equipamento também, uma pinça para manejo de serpentes, que ela pode apertar aqui, pode até pegar próximo à área da cabeça, só que esse aqui tem que ter um pouco mais de cuidado para não ferir a cobra. Para né? não machucá-la, né?
Porque isso de ferir é muito importante, né, Tenente? Às vezes as pessoas ficam com medo, enfim, e acabam ainda matando um animal, né? Que é algo que não é para acontecer. Porque é que a gente disse aqui, existe um equilíbrio da natureza e existe um porquê deles existirem. E a importância de cada um, né? Foi bem Exatamente. explicado ali sobre das aranhas, dos sapos, né? Isso é muito importante não matar, né, Tenente? E o que o Tenente falou é interessante, porque às vezes a gente acha que é uma aranha perigosa, por exemplo, porque não tem tanto conhecimento, então tira sempre a foto, né, se possível, para poder dizer qual animal que de repente chegou até você. Tem animais que não precisam nem chegar próximo da gente e de repente já pode causar, sei lá, uma alergia muito grande ou algo muito extremo? Não, dificilmente. Vai ter que ter alguma forma de inocular o veneno. Vai ter que ter algum contato. Até mesmo o sapo. Deu para ver na entrevista ali o biólogo segurando o sapo curudu ali, passando, acariciando a cabeça dele. Corajoso, bicho. Corajoso, não tem problema. Não vou chegar perto de sapo, não. E como que a gente pode socorrer, de repente, alguma picada que pode ser um pouco mais inocente? Agora a questão do transporte, né? Primeiramente, independente do tipo de serpente ou do tipo de animal que fizer uma picada ali, é interessante que se lave com água e sabão o local que foi ferido. Só água e sabão, não precisa passar pasta de dente, não precisa passar café, não precisa passar nenhuma pomada. E leve de imediato para o hospital. Tá. Para a UPA, para onde de referência. O que a gente aconselha é elevar o membro, normalmente é o braço, normalmente a perna, né? Se houver a possibilidade, quando fizer o transporte, que ela for deitada, elevar o membro para diminuir a circulação do sangue ali, para retardar que o veneno se espalhe pelo corpo, né? Aí, com relação ao veneno, né? Principalmente serpentes. Falei no caso dos escorpiões, né? Que todos têm um efeito neurotóxico, eles têm uma neurotoxina que pode paralisar o corpo e depois o sistema respiratório, né? Vai agir no sistema nervoso periférico. Na serpente você tem 3 tipos de veneno, digamos assim. Você vai ter algumas cobras têm efeito neurotóxico também, não são as mais comuns do Brasil, é o caso da naja, da mamba negra. Aqui a maioria das cobras no Brasil elas vão ter o efeito hemorrágico coagulante. Vai atrapalhar a coagulação do sangue, que é a coral, a cascavel. Mas tanto o efeito coagulante quanto o neurotóxico, eles podem causar uma parada respiratória, principalmente numa criança, que a quantidade de veneno, pelo tamanho, pelo peso corporal dela, a quantidade de sangue vai se espalhar mais rápido e os efeitos vão ser mais rápidos também. Então, o maior problema, no caso de uma picada, é a pessoa que recebeu o veneno ali entrar em parada respiratória. Parando a respiração, em pouco tempo vai parar o batimento cardíaco também. E é muito importante também verificar os sapatos, né? Igual ele falou, né? Isso é Assim, fundamental. Hoje em dia, ainda mais, as pessoas têm o calçado. costume de deixar o sapato para fora de casa, né? A gente adquiriu esse costume. Até mesmo Isso é quando muito for importante, em né, obra, Tenente? né, ou algum buraco, algum ralo que for manusear em casa, procurar ver antes de colocar a mão. Com certeza. É tão A pequenininho, gente tem aqui um bebezinho. Você vai ensinar alguma coisa pra gente? Ele é pesado. Ele é danado. Esse é uma ANI, não sei se levantar aqui. Pode Ficar levantar, à fica à vontade. vontade. Fique à Aqui vontade, Tenente. É um simulador de reanimação cardiopulmonar. Aqui para demonstrar a massagem, né? No caso, a gente também é usado para engasgamento, para outros fins. Esse aqui até é uma nova que chegou para a gente, ele tem um sistema eletrônico, mostra a qualidade da compressão, se está errado, anota. Que legal. É um sistema bem legal esse que é o de adulto, né? No caso do adulto também fazer a exposição, depois a gente mostra aqui também. Mas no caso da criança, você vai ter 2 formas de fazer a massagem, né? Ainda mais se for uma pequena, né? Uma criança abaixo dos 5 anos, você consiga segurar nos braços, com até uns 10 quilos, né? Que você pode fazer o travamento dela aqui, acessar aqui a região entre os mamilos, né? Com 2 dedos, você vai fazer a compressão. Só a parte aqui é focado principalmente no sistema circulatório, no batimento, né? A ventilação, tem o sistema de ventilação também, mas no caso de ser um filho, um parente, você até poderia fazer com a própria boca, né? Mas E às vezes as pessoas têm medo também de fazer, né? Mas Enfim. o principal numa reanimação é a massagem. A parte da ventilação ela tem sua importância também, principalmente no afogamento, mas o principal é a massagem, as compressões torácicas, né? No caso aqui de uma criança, vai ser de 3 a 5 centímetros a compressão, com esses 2 dedos, nesse sistema, travando ela com a mão, mesmo porque esse sistema da mão aqui, mas no caso do engasgamento também, que você vai ter que virar depois para dar os tapinhas nas costas também. Mas aqui as compressões, aqui na linha do mamilo, de 3 a 5 centímetros de profundidade, 120 vezes por minuto. 120 vezes por minuto. A criança é um pouco mais rápido do que um adulto. Aqui o simulador ele já tem uma mola que você sente, justamente é feito para isso, para você sentir
a profundidade que você tem que chegar. E no caso, o aplicativo, o sistema, ele mostra como, se você está atingindo ou não essa profundidade, se está soltando tudo, você não está travando no meio. Aqui vai fazer as compressões, né? E a cada 2 minutos vai monitorar se voltou o batimento ou não. Aí, no caso de uma criança, vai pegar a artéria braquial, vai ver aqui na axila, ver se sente o batimento, se E tem aí você pulso está na criança. voltando. E no adulto é semelhante? No adulto muda algumas coisas, né? E outra coisa também, você também pode usar os 2 dedões, né? Pode fazer a compressão aqui com os dedões também. É que no caso, a gente está pensando mais no caso de um transporte, né? A gente está dentro de um veículo, mas poderia ser no solo também, com o mesmo sistema, com os dedos, aguardando socorro, e ia estar fazendo as compressões da mesma forma, ou aqui também. Boa. Isso para uma criança, né? No caso de um adulto, muda algumas coisas, né? Você teria que fazer a exposição do tronco, ficar lateralizado com ele aqui, a exposição do tórax, né? Tirar a camisa ou abrir. E nunca numa superfície macia, né? Sim, no chão. sempre No chão. chão. Tá. Eu já vi fazer CP em colchão. No colchão, né? Eu já vi, cara, já vi. Mas deixa eu falar. Na linha dos mamilos aqui, vai usar uma mão sobre a outra, essa parte da mão aqui, e vai fazer a compressão de 5 centímetros de profundidade, só que um pouco mais devagar, em 100 repetições por minuto. Aí depois vai iniciar a massagem, né? Tem alguns ritmos específicos, tem algumas músicas que o pessoal usa como referência para ficar pensando. Depois vai revezar, porque isso cansa, ainda mais no adulto, que você usa todo o corpo aqui para fazer esse movimento. Toda a força ali, né? Que você joga o peso do corpo, né? E depois vai pegar a carótida aqui para sentir o batimento, não a braquial como uma criança, vai sentir aqui no pescoço. Para poder sentir no pescoço. Isso ele está falando nos casos de repente, uma serpente, o o próprio adulto escorpião, né? é mais difícil ele entrar em parada por causa de veneno. Seria mais comum numa criança, de até uns 2 anos. E é bom sempre avisar, né, tenente? Por exemplo, na minha região está tendo muito escorpião. É bom avisar para vocês irem até lá. O que a gente pode fazer? Como a gente pode entrar em contato? Então, a questão dos escorpiões, do controle epidemiológico, ele é feito pelo município, né? As ações sanitárias são municipais, os órgãos municipais ali vão fazer o controle, né, aplicação de veneno, limpeza de terrenos, né? Infelizmente, as pessoas têm esse hábito de jogar entulho em terrenos baldios. Então, muitas vezes, acaba a prefeitura tendo que fazer essa limpeza, né? E aí, minha gente, você tem que avisar. É bem o que o Tenente falou. Avise se você está vendo. Se aconteceu, corre para o hospital direto. Né? Aprendeu a fazer aqui as massagens, mas já vai, está indo no caminho, já liga na hora. Né? Correr para o hospital o mais rápido possível. Né? Liga na hora, já tira a foto, tenta saber tudo o que você está fazendo, porque às vezes você vai entrar num desespero e vai ser muito pior. Em vez de ajudar, vai atrapalhar, né? Tenente, muito obrigada, viu? Obrigado, espero que eu tenha sanado as dúvidas também. Com certeza. Com certeza. Seja sempre deixei alguns no estúdio aqui também. Legal. Nossos panfletos de educação pública, né? Uma das missões do Corpo de Bombeiro, além do atendimento de emergência e educação pública. Um dos nossos assuntos de panfletagem, né, de instrução, é justamente animais peçonhentos. Né? Para as pessoas saberem o que fazer. Muito obrigada, Tenente. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? E Prazer. você de casa já sabe, 193, né? Pega o telefone e já liga e não esqueça, tire as fotos, né? Vá direto para o hospital, porque pode ser muito perigoso. Nada de jogar pó de café, hein? Nada, minha gente. Obrigada, Tenente. Obrigado, Tenente. Prazer, viu? Muito obrigado, bom, minha muito obrigado, gente. muito Muito obrigado. obrigada.